Glória a Deus. E agora nós passamos a transmitir a palavra do Senhor. E já tivemos um tempo aqui na Ibajade, nesse primeiro dia do ano de 2024. Que dia é hoje? Terceiro dia do ano de 2024. Terceiro dia. E nós vimos aqui para dizer que Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Amém? Vamos falar juntos? Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Você repita aí também na sua casa, e quando ouvir e assistir essa mensagem, possa declarar essa bondade do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis. O texto é capítulo 15. Os versos é de 1 a 7. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E o tema que nós temos para hoje é o Deus protetor. Deus que nos protege. Glória a Deus. Protegidos por Deus. Assim que os irmãos abrirem em Gênesis capítulo 15, os versos de 1 a 7, nós faremos a leitura. Aproveitando para convidar os irmãos para estar domingo, 18h30 na igreja. Nós vamos celebrar, nesse ano de 2024, a primeira ceia do ano, a ceia do Senhor. Esteja na igreja, divulgue, convide pessoas, venha com a sua família e vamos ter um tempo glorioso na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Acharam aqui na Ibajade? Gênesis 15, verso de 1 a 7. Quem não achou, para um pouco. Nós vamos ler o texto. Apenas ouça para você não perder o que Deus vai falar contigo. Verso 1 do capítulo 15 de Gênesis. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão prosseguiu: então, tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que procede de ti mesmo será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Deus disse para Abraão: não temas, eu sou o teu escudo. Vamos orar. Tu és o nosso protetor, Senhor. Em tuas mãos estamos seguros. Agora que nos assentamos e paramos para refletir na tua palavra, dirige a nossa mente, dai-nos sabedoria, dai-nos luz, iluminação do Espírito Santo, para aplicar os princípios da palavra ao nosso coração. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus o protetor, escudo para quem crê. E é importante essa palavra que Deus traz para Abrão e transmite para nós nesse começo de ano. Nós precisamos ser protegidos. Até agora quem nos protegeu foi o Senhor. Você sabia disso? Amém? Amém. Foi Deus quem te protegeu, quem te livrou do mal, te livrou da morte, é o Senhor. Você está vivo para dizer que Deus é bom e Ele cuida de você. E glória a Deus. Talvez a sua vida, a sua circunstância não esteja no melhor momento. Eu compreendo. Nem todos estão sempre o tempo todo bem. Nem todos estão a todo tempo vivendo o seu melhor momento, sua melhor alegria. Alguns estão no porto tranquilo, alguns estão em águas tranquilas, outros em águas turbulentas.
né? A tempestade está batendo no barco, o barco balança muito, vai de um lado, vai de outro, as ondas tentando engolir o barco da nossa vida, mas Deus ainda está no controle. Aleluia. Acalma a nossa vida. E me chamou a atenção o fato de Deus chamar Abraão para essa conversa particular. Nesse momento, os irmãos viu aqui no verso 1 do capítulo 15, que se trata de uma visão, é uma intimidade de Deus com a sua criação, com o homem Abrão, e Deus está reafirmando o que já havia prometido para ele lá no passado. Desde o capítulo 12, nós vamos observando a história de Abraão com Deus, e Deus vai dizendo para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação. E Abrão era um homem idoso, muitas impossibilidades do ponto de vista humano para se cumprir aquilo que Deus havia prometido a ele. Ele era um homem velho, a mulher dele também não era muito nova, 10 anos mais nova do que ele, mas avançada em idade. Ela não podia gerar filhos, era estéril. E depois ainda, Deus deixou a coisa piorar um pouco mais. Deixou Abraão ainda ficar mais velho ainda, e Sara ainda perdeu o fluxo, a possibilidade de engravidar. Secou o útero de Sara. Quando a coisa ficou totalmente impossível do ponto de vista humano, aí as coisas aconteceram porque Deus deu a palavra. Capítulo 15 ainda não havia acontecido o que Deus havia prometido. Mas Deus ele tem essa forma de agir que é bem interessante. Deus promete e Deus volta a falar com a gente dizendo: calma aí, ó, não chegou o teu tempo ainda. Sossega, é para mais adiante um pouco, né? E Deus acalma o coração. E aí a gente fica nessa onda de Abraão: mas e como é que vai ser isso? Não estou vendo possibilidade, porque isso e aquilo não vai dar certo, Deus. Não tem jeito. Mas Deus sabe como consolar e controlar. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Deus é um escudo, Deus é o Deus protetor, o Deus que nos protege. É lógico, não estou falando que Deus é um escudo, é a palavra que está aqui no texto bíblico. É o Deus protetor, é Ele quem nos protege. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero voltar para os irmãos e falar nessa chuva molhada, chover no molhado, essa expressão, né? Eu vou chover no molhado com os irmãos de novo. Estamos no começo do ano, iniciando uma nova jornada, né? E isso traz implicação para a nossa vida. Nós temos expectativas, nós esperamos algo para esse ano. Alguns irmãos já colocaram aqui, esperam que causas na justiça, que pararam, que adormeceram, que se movimente. Já tem expectativa. Outros irmãos esperam que se livrem de enfermidades. Alguns familiares venham encontrar saúde e ficarem livres de enfermidades. Outros irmãos estão esperando para que alguns familiares encontrem emprego. Tem expectativas para esse ano. O ano está começando. Mas nós sabemos que há muitas implicações para a nossa jornada de vida, né? O começar o ano implica a nossa vida estar bem, o nosso trabalho, o nosso sustento está garantido, a nossa espiritualidade ela está fortalecida, né? A gente precisa de forças espirituais para atravessar o ano de 2024. Nós precisamos da igreja bem, em nome de Jesus, amém? Amém. Nós precisamos que a igreja Ibajade, ela cumpra o plano e o propósito que Deus a estabeleceu aqui. Iniciar o ano implica todas essas coisas. Nós temos ensinado aqui na Ibajade, ao longo dos anos, que para a gente ir em frente, nós precisamos estar num adequado relacionamento com Deus. Se a gente quer uma vida ajustada, se a gente quer vencer as nossas lutas, se a gente quer entrar na calmaria, sair da tempestade, não tem outro caminho, obrigado, irmão Benedito, não tem outro jeito senão confiar totalmente, plenamente no Senhor. Sem Deus, nós não vamos a lugar algum. Os irmãos já ouviram isso. Estou chovendo uma molhada. Ao longo dos anos, a cada quarta-feira, domingo,
ensino bíblico, reunião de oração, até na limpeza da igreja a gente se junta aqui e vai fazer uma oração. O pastor fala, nós precisamos confiar as nossas causas no Senhor. E nós precisamos da oração, nós precisamos da palavra, nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos disso. Deus disse para Abraão, e até aqui ele tem um A menos ainda, é Abrão. Depois lá na frente Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Mas aqui no capítulo 15 ele ainda é o Abrão. Né? E nós vamos usar essa expressão. Bem, quando a gente olha para a história, não só do Abraão, mas a história de Gênesis, a gente vê sempre no livro de Gênesis começos e recomeços. No capítulo 1 diz o texto bíblico de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. É o começo, né? Aí a gente vai lá para o capítulo 6 do livro de Gênesis. O que aconteceu sobre a terra? O que aconteceu? O pastor está dando uma dica. Fez o quê? Chuva. E destruiu tudo. Mas depois que destrói, e a arca de Noé pousa lá, né, é estabelecida, sai os animais lá de dentro, Noé sai com a sua família, tenham de novo um começo, recomeço, vamos recomeçar, né? Aí vai, depois a gente vai encontrar no livro de Gênesis a Torre de Babel. O povo estava tudo junto, e lá na cidade de Babel eles fazem a torre e queriam chegar até o céu, e Deus falou assim: essa turma está muito junto, e essas minhocas da cabeça deles está complicada. Eu vou esparramar, cada um vai falar uma língua, eles não vão se entender, vai cada um para um canto. Deus desce, esparrama o povo. Há de novo um recomeço. Então a gente vai encontrando no livro de Gênesis sempre o começo e o recomeço, né? Processos que finalizam, ciclos que se acabam e depois recomeça novamente. A vida de Abraão assim também. Ele sai da terra dele, ele deixa a sua parentela, obedece a Deus, ele vai caminhar sobre a terra em busca de recomeço. E Deus vai sempre tratando isso na vida de Abraão. Isso nós aprendemos também para a nossa vida. A nossa vida é feita de recomeço. A cada manhã é a nossa chance de recomeçar. A cada dia, a cada instante, é o nosso tempo também de recomeçar. Mas como que a gente vai recomeçar num mundo tão difícil? Em situações tão complicadas como a gente vive? Como a gente vai enfrentar isso com a nossa própria força? Não damos conta, não é possível. Então essa vinda de Deus em visão ao Abrão e essa conversa, ela tem muito a nos dizer. Porque Deus diz para Abraão: não temas, não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor, eu vou te proteger. Assim como Deus falou para Abrão que era o escudo dele, eu quero te convidar nessa noite a pensar na implicação de Deus ser o nosso escudo, o nosso protetor. O que Ele pode fazer para as nossas vidas? Do que, na verdade, Deus pode nos proteger? Assim como Ele estava protegendo Abraão. No caso de Abraão, Deus era um escudo. Ele era um protetor para Abraão dos inimigos na batalha. No capítulo 14 diz que Ló havia sido preso. Ló era o sobrinho de Abraão. E Abraão pegou os 318 servos dele, foi até Ló, onde Ló estava aprisionado, e venceu a batalha. Mas não foi a força de Abraão, foi Deus na vida dele. Deus é o protetor. Deus é o protetor nas batalhas contra o inimigo. Nós temos inimigos na nossa vida. No plural, sim. Tem um em especial no singular. O inimigo de nossas almas é Satanás e seus demônios. O reino das trevas é o nosso arqui-inimigo. Mas nós temos muitas dificuldades ao longo da nossa jornada.
Abraão, ele sobreviveu aos enfrentamentos em suas peregrinações em direção à terra prometida, àquilo que Deus havia prometido a ele, a sua herança, a sua descendência. Os dias de Abraão não eram dias fáceis, tá? Era tempo difícil. As pessoas naquele tempo também matavam, roubavam, se valiam da sua força para prevalecer contra o outro. Mas a gente tem a ideia, fala assim, no passado que era bom, as pessoas eram boazinhas. Quando as pessoas foram boazinhas, você sabe dizer? Quando eu era criança. Não, quando você era criança você não tinha noção do mundo. Mas agora você pode olhar para trás e vai ver que o mal também já estava lá, a violência já estava lá, né? Inimigos já estavam lá, e Deus foi protegendo. Deus é o escudo. E para que Deus é o escudo? Do que é que Deus nos protege? Deus nos protege dos inimigos em nossas batalhas, em nossa batalha de vida, posto para nós, em nossas batalhas espirituais. Quando o inimigo se levanta, é Deus que é o nosso escudo, é Ele que nos protege. Glória a Deus, estamos seguros. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele foi um escudo para Abraão, que o protegeu também de pensamentos equivocados. Sabia que você precisa de proteção para os seus pensamentos? Pastor, mas como que eu faço isso? Eu não tenho domínio, de repente eu não estou pensando. Você pode não ter domínio sobre o que entrou o pensamento, mas você tem domínio sobre o que vai fazer com o pensamento que se formou na sua mente. E olha o Abraão conversando com Deus, e Deus diz assim, o seu galardão, o seu presente, a sua recompensa será grande, Abraão. No capítulo 15, verso 1. Está dizendo aqui. E o Abraão, ele fala assim, Deus, sei não. Eu não posso nem ter filho. E se eu não vou ter filho, o que importa o que eu tiver de recursos e bens? O meu herdeiro é o filho de um servo. Nem é filho meu. É uma pessoa lá que me serve, é o Eliezer, é uma pessoa muito boa. Como é que vai ficar com a herança? Eu não vou deixar, eu morri e eu vou acabar. Não vou ter mais descendentes sobre a terra. Era isso que Abraão estava falando para Deus. Olha os pensamentos do Abraão. Ele está falando com Deus Criador, que vem a ele em visão, está dizendo que é o escudo, e eu vejo que Deus está mostrando aqui que ele é um escudo também, sobre pensamentos equivocados. O Abraão achava impossível ter um descendente vindo de Sara, mas foi Deus quem o fortaleceu para crer. Se Deus diz que é possível, então é possível. Né? O irmão Benedito citou aqui hoje, Lucas 1, para Deus tudo é possível. Não lembro o versículo, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Deus os protege e protegeu Abraão de pensamentos equivocados. Não diminua o poder de Deus na sua mente, nos seus pensamentos. Deus pode todas as coisas. Quer ver como funciona? Quem permitiu você viver até o dia de hoje? Foi quem? Em alto e bom sol? Foi Deus. Foram fáceis os dias dos irmãos, do nascimento até o dia de hoje, até agora? Não. Quem cuidou em cada detalhe? Foi Deus. Bem, os irmãos creem em Deus. Lá na frente, no futuro, para onde nós estamos caminhando? Para o lar celestial? Os irmãos creem que nós estaremos com Deus na eternidade? Por causa da obra de Cristo? Não é porque a gente é bonzinho, mas porque Ele pagou o preço do nosso pecado? Os irmãos creem que tem um céu preparado para nós? Sim ou não? Deixa eu ver se alguém não crê. Eu vou ter que dar estudo bíblico e evangelizar. Todos creem? Amém. Amém? Então no passado quem fez? Foi Deus. No futuro, quem fará? Deus. E por que hoje não é Deus que vai fazer? Vê como a nossa mente ela fica bagunçada e Deus nos protege. Amém. Se Deus fez no passado e fará no futuro, como Deus não fará hoje? Ele não fará do jeito que eu quero, espero, mas fará no tempo e na moda dele. Tempo dele, do jeito dele. Não no nosso tempo. Está vendo como que Deus é esse escudo protetor? Como Ele protege também os nossos pensamentos equivocados? O Abraão não via possibilidade, não via chance, mas Deus disse que faria. Então pronto.
Deus, Ele também, Ele é um escudo para as nossas emoções desequilibradas. Abraão foi colocado debaixo do céu estrelado, e Deus desafiou que Abraão contasse as estrelas. Deus promete, Deus cumpre. Não parece impossível, muitas vezes, que a gente vai ter a nossa família toda e os nossos familiares servindo ao Senhor? Não parece impossível, muitas vezes, que aquela dívida, aquela dificuldade financeira vai ser superada, vencida? Não parece impossível, muitas vezes, que a alegria não vai voltar mais ao nosso coração? Parece impossível que a gente vai ter de novo o sabor e o gosto pela vida? Pois é, Deus nos protege de emoções desequilibradas. Como que Deus faz isso? Deus tirou Abraão de dentro da tenda e falou assim: olha para o céu, quantas estrelas você pode contar? Se puder contar, a sua geração vai ser, a sua descendência vai ser tão grande quanto isso, ou até maior do que isso. Olha como Deus nos protege das nossas emoções desequilibradas. Então, às vezes estamos abatidos, murmurentos, reclamões, chateados, triste, até aí tudo bem, mas desesperançado, aí não. Sem esperança não, porque o nosso Deus nos visita e Ele nos protege. Glória a Deus. Amém. A propósito, Deus mora dentro do nosso coração. Amém. E se nós damos oportunidade, Ele cuida da amplitude de tudo, né? De uma forma ampla, o Senhor cuida. Deus é um escudo para Abraão, que o protegeu também da ausência da fé. Deus fez com que Abraão voltasse a crer. O verso 6 e 7 é muito importante para nós dentro disso. Disse mais, né, no verso de número 6: e Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Olha o verso 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra como herança. Glória a Deus. Você que conhece a história, Abraão teve o filho da promessa, sim ou não? Sim. Sim. No tempo do Senhor. E da descendência de Abraão, o que aconteceu com o povo de Deus? Ele se multiplicou. De Isaac, Esaú e Jacó. De Jacó, 12 tribos. Dessas 12 tribos, muita gente. Né? E nós vamos vendo o povo que Deus construiu no Antigo Testamento, como povoou a terra, como teve uma presença na história. Glória, glória a Deus. Amém? O Deus protetor, eu preciso dele para seguir em frente. Você precisa da proteção do Senhor para seguir em frente. Não brinque com Deus. Confia no Senhor. Olha só, embora Abraão não tenha sido um homem perfeito, e quando a gente lê a história de Abraão, ele deu mancadas. Tá bom, irmãos? Homem perfeito na história da Bíblia nós não encontramos. Mas e aí, pastor? Deus não fala mentira. Deus mostra e mostra a verdade. E está escrito aí para todo mundo saber que Abraão foi o homem mais perfeito de toda a história. Mas ele foi cuidado e foi protegido por Deus. Mesmo tendo esses vacilos, né? Como que vai ser? Não é possível, não vai dar certo. Mas Deus cuidou dele. Nenhuma das promessas que Deus fez sobre Abraão ficaram sem cumprimento. Deus o protegeu, deu a ele boa velhice, deu a ele descendência, além do descendente, né? Ele teve outros filhos, ele se casa de novo, depois da morte de Sara. Muito bonita a história de Abraão, né? Mas vejam só, né? Nenhuma das promessas de Deus ficam sem cumprimento. Os inimigos e as dificuldades, e inclusive a idade de Abraão, não foram fortes o suficiente para impedir que Deus cumprisse o que lhe havia prometido. Deus é o escudo, não tenha medo. Ele é o protetor, é Ele quem faz.
Você é capaz de crer que Deus é o seu protetor, assim como Abraão creu? Aleluia! Glória a Deus. Então siga seguro, mas siga também comprometido com Deus nesse ano de 2024. Faça diferente, faça um pouco mais de intimidade com o Senhor. Comece agora, abra o seu coração, abra a sua mente, dá a oportunidade ao Espírito Santo de fazer a limpeza, uma boa faxina no começo do ano. Glória a Deus. Esses pensamentos de incredulidade, esses pensamentos de inferioridade, pensamentos de superioridade, tudo isso seja aniquilado e venha para o equilíbrio, na dependência total do Senhor. Vá até o fim desse ano de 2024 na dependência total do Senhor, por amor a Deus, porque Ele te ama e Ele te amou primeiro. Em Cristo Jesus você é amado do Senhor. Você será filho do Senhor frutífero. Você produzirá vidas no reino de Deus. Pessoas conhecerão Deus por meio da tua boca, por meio do teu testemunho, da tua vida, por meio da minha vida e por meio da Ibajade. Se nós não temermos, confiarmos e reconhecermos que Deus é o nosso protetor, podemos ir em frente. Eu quero para a minha vida e quero muito para a tua vida. Você quer? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Os irmãos que estão aqui, fiquem em pé comigo. Vamos orar? Deus, em sua visita a Abraão, naquela visão, o Senhor disse: não temas, eu sou o teu escudo. E o presente de Abraão seria muito grande. E foi. Deus, como escudo sobre a nossa vida, nos protege, ó Senhor. Livrai-nos do mal. Olha pelos meus irmãos, pelos ouvintes dessa mensagem. Faz a tua obra em nome de Jesus. Livra, Senhor, de todo pensamento que possa enfraquecer a fé. Tudo aquilo que está voltado para o impossível, toma nas tuas mãos, consola a vida dos meus irmãos e os ajude. Eu oro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos em Ibajade, e através da Ibajade, todos que possam ter acesso à tua palavra, sejam muito abençoados no ano de 2024. Que venha um tempo de refrigério, um tempo de conquista, um tempo de respostas, um tempo de intimidade com o Senhor. Eu oro e clamo por ricas e preciosas bênçãos sobre a vida dos irmãos. Ao longo desse ano, não nos deixe esquecer Gênesis 15, no verso 1. Não temas, eu sou o teu escudo, para que a gente possa ir adiante até a volta do Senhor. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos podem tomar assento. Os irmãos que nos acompanharam até aqui, Deus abençoe a tua vida. Podem sentar.